Olá, sou o Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar sistema de equações. Os objetivos da aula são resolver sistemas lineares do primeiro grau com duas variáveis e discutir os métodos da adição e da substituição na resolução de sistemas lineares. Considere as equações de duas variáveis, 3x mais y igual a 4 e x menos 2y igual a 6. Note que x igual a 1 e y igual a 1 torna a primeira igualdade verdadeira, mas o mesmo não acontece com a segunda, pois aqui, substituindo o x por 1 e o y por 1, nós obtemos o 3 mais 1, que é igual a 4. Já nesse segundo caso, ficaria 1 menos 2, que é menos 1, que é diferente do 6. Então, para esses dois valores, essa primeira igualdade é válida, já a segunda não. Por outro lado, se x é igual a 8 e y é igual a 1, a segunda igualdade passa a ser verdadeira, mas não podemos dizer o mesmo com a primeira. Então, substituindo aqui o x pelo 8 e o y por 1, nós vamos obter 8 menos 2, que vale 6, e aqui nós iríamos obter 3 vezes 8, que é 24, mais 1, 25, que é diferente do 4. Sendo assim, nosso objetivo é verificar se existem valores para x e y que satisfazem simultaneamente as duas igualdades, ou seja, será se existe um valor para o x e um valor para o y, de forma que as duas igualdades sejam válidas? Observe que neste exemplo, se x é igual a 2 e y é igual a menos 2, as duas igualdades são verdadeiras, pois 3 vezes 2 é 6, menos 2 é 4, e na segunda, 2 menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é 4, mais 2 é 6. Então, a partir daqui, nosso objetivo é verificar se existem valores para x e y que satisfazem simultaneamente duas igualdades. Ou seja, nós vamos estudar as soluções de um sistema de equações e, para isso, nós precisamos da definição do que é uma equação linear do primeiro grau com duas variáveis. Então, definição. Uma equação linear do primeiro grau com duas variáveis, essas variáveis geralmente são representadas por x e y, é toda equação do tipo ax mais by igual a c, onde a, b e c são números reais quaisquer. Por exemplo, 3x mais y igual a 4, x menos 2y igual a 6, x mais raiz de 3, que multiplica y, igual a 0, x igual a 3 e x menos 4 igual a 2y, são todos exemplos de equações lineares do primeiro grau com duas variáveis. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos só a variável x, mas nós podemos visualizar essa igualdade aqui como x mais 0 que multiplica y igual a 3. Então, nesse caso específico, o b vale 0 e isso significa que, de fato, essa equação aqui é uma equação linear do primeiro grau com duas variáveis. Definição: um sistema de equações lineares do primeiro grau com duas variáveis, x e y, é um conjunto de equações lineares do primeiro grau com duas variáveis, as mesmas variáveis anteriores aqui. Aqui vamos nos restringir aos sistemas lineares do primeiro grau com duas equações. São exemplos de sistemas lineares do primeiro grau com duas equações. Então, neste caso aqui, nós temos 3 exemplos dos sistemas que nós vamos discutir nessa aula. Então, nesse primeiro caso, nós temos o sistema formado por essas duas equações. A primeira, 2x mais 3y igual a menos 2, e a segunda, x menos y igual a 0.
o segundo sistema, x menos 7y igual a 10 menos y igual a menos 3. E o último, x mais 4y igual a 1, 3x mais 12y igual a 3. Definição: a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis é qualquer par ordenado de valores x, y que satisfaz a ambas as equações. Exemplo: como nós já vimos, o par ordenado 2 e menos 2 é solução desse sistema. Então, no primeiro exemplo desta videoaula, nós verificamos que quando x vale 2 e y vale menos 2, essas duas igualdades são válidas, né? Então, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis é qualquer par ordenado de valores x e y que satisfaz a ambas as equações. Então, quando eu falo que a solução é um par ordenado, significa que a ordem é importante. E esse primeiro número vai ser sempre dado em relação ao x e o segundo número em relação ao y. Ou seja, se você substituir este valor no x e este valor no y, essa conta resulta em 4 e essa conta resulta em 6. Outro exemplo. O sistema x mais 4y igual a 1, 3x mais 12y igual a 3, admite infinitas soluções, pois todo par ordenado desta forma, onde k é um número real qualquer, é uma solução do sistema. Então, neste exemplo aqui, para qualquer valor de k que você escolha, esse par ordenado vai ser sempre solução desse sistema. Por exemplo, se o k for 0, nós vamos obter aqui 1 menos 4 vezes 0, que vale 1, e na segunda coordenada aqui, o valor do k, que eu escolhi sendo 0. Então, o par ordenado 1, 0 vai ser solução desse sistema, de fato. Se o x é 1 e o y vale 0, aqui nós vamos obter 1 e aqui nós vamos obter o 3. Então, para qualquer valor de k que eu escolha, isso aqui vai ser sempre solução desse sistema. E nos próximos slides nós vamos discutir mais esse tipo de situação. E por último, o sistema 2x menos y igual a 1, 4x menos 2y igual a 3 não admite solução, pois qualquer solução dessa primeira equação não vai ser solução dessa segunda. E a gente também vai discutir esse tipo de sistema nos próximos slides. Resolver um sistema linear consiste em calcular as soluções de um sistema linear, caso existam. Vamos estudar dois procedimentos para resolver um sistema, que é o método da adição e o método da substituição. Sendo assim, resolver um sistema significa calcular as soluções desse sistema, caso essas soluções existam. Então, nós vamos estudar aqui dois métodos para encontrar a solução do sistema linear, que é o método da adição e o método da substituição. Então, para exemplificar aqui o método da adição, vamos considerar este sistema. Nós vamos escolher uma das equações e multiplicar por um número real diferente de zero, de forma que eu consigo cancelar alguma dessas variáveis. Neste caso, eu escolhi multiplicar essa segunda equação toda por 2, então é importante a gente destacar isso. Se eu multiplico essa equação por 2, cada elemento deve ser multiplicado por 2 para continuarmos com a igualdade. Então, se eu multiplicar essa equação por 2, nós vamos obter 2vx, 2x, 2 vezes menos 2y menos 4y, e o 5 vezes 2 é igual a 10. Se eu multipliquei essa equação por 2, vocês estão vendo que se eu somar essas duas igualdades, eu vou conseguir cancelar este 4y.
Então, a escolha do 2 não é feita de forma aleatória, né? Então, nós temos que verificar qual o número que eu multiplico essa segunda equação que eu vou conseguir cancelar ou o y ou o x. Neste caso, multiplicando essa equação por 2, eu vou conseguir cancelar o y, mas eu poderia também multiplicar essa equação por menos 3. E com isso eu iria cancelar o x ao invés do y, né? Então, voltando aqui no raciocínio, multiplicando essa equação por 2, nós vamos obter isso. Agora nós vamos somar aqui essas duas igualdades. Então, 3x mais 2x, 5x, 4y menos 4y é 0, que é igual a menos 5 mais 10 é igual a 5. O 5 está multiplicando, passo dividindo, isso significa que o x vale 1. E se o x é igual a 1, nós podemos voltar em qualquer uma dessas igualdades que nós vamos encontrar o valor do y. Nesse caso aqui eu estou substituindo nessa, então 2 vezes 1 menos 4 vezes y é igual a 10. 2 vezes 1 é 2, o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, menos 4y é igual a 10 menos 2, que é igual a 8. Aqui o menos 4 está multiplicando o y, vou passar dividindo. 8 dividido por menos 4 é menos 2. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 1, menos 2. O 1 para o x e o menos 2 para o y. Outro exemplo. Agora, neste caso aqui, eu optei por multiplicar essa primeira equação por menos 1, pois com isso eu consigo cancelar o valor do y. Então, multiplicando a primeira igualdade por menos 1, nós vamos obter menos x menos y igual a menos 4. Vou somar essas duas igualdades. Menos x mais 2x é igual a x. Menos y mais y é igual a 0. Menos 4 mais 7 é igual a 3. Ou seja, x é igual a 3. Agora nós escolhemos qualquer uma dessas duas igualdades e substituímos o valor do x. Vou escolher a primeira, que é mais simples. Então, 3 mais y é igual a 4. O 3 está positivo, passo negativo. Então, y é igual a 4 menos 3, que vale 1. Portanto, a solução desse sistema é o par ordenado 3, 1. Outro exemplo. Agora, nesse caso, não está tão claro qual o número que eu devo multiplicar uma das duas equações para que eu consiga cancelar uma das variáveis. Neste caso aqui, o que nós podemos fazer é multiplicar essa primeira igualdade por menos 3 e a segunda por 2, pois com isso eu consigo cancelar esse x. Então, nós podemos utilizar esse raciocínio para não precisar trabalhar com frações, né? Então, vou multiplicar essa primeira equação por menos 3. Então, aqui nós vamos obter menos 6x, menos 15y, menos 48. E aqui eu vou multiplicar por 2. 6x mais 4y igual a 4. Agora eu vou somar as duas igualdades. Menos 6x mais 6x é 0. Menos 15y mais 4y é menos 11y. Menos 48 mais 4 é menos 44. Agora, vou multiplicar os dois lados por menos 1, ou seja, eu vou trocar o sinal de todo mundo. 11y é igual a 44. O 11 está multiplicando, passo dividindo. Ou seja, y é igual a 44 dividido por 11, que é igual a 4. Então, se o y é 4, vou voltar nessa primeira igualdade para determinar o valor do x. Sendo assim, 2x mais 5 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 4 é 20. Está positivo, passa para o outro lado negativo.
16 menos 20 é menos 4. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, x é igual a menos 4 dividido por 2, que é igual a menos 2. Logo, a solução do sistema é o par ordenado menos 2, 4. E o último exemplo, vamos resolver esse sistema linear. Então, vou multiplicar a primeira igualdade por menos 2. Nós vamos obter menos 2x menos 4y igual a menos 6. Vocês estão vendo que, neste caso, se eu somar as duas igualdades, nós vamos obter 0 igual a 0, pois menos 2x mais 2x é 0, menos 4y mais 4y é 0. Então, desse lado esquerdo aqui, nós obtemos o 0, e menos 6 mais 6 também vale 0. Isso significa que as duas equações do sistema são iguais. Logo, o sistema é composto pela equação x mais 2y igual a 3, pois, já que essas duas equações são iguais, note que essa segunda equação aqui, se nós dividirmos os dois lados pelo número 2, nós vamos obter justamente essa primeira equação. Então, esse sistema, na verdade, é composto somente por uma das duas equações. Já que elas são iguais, eu escolhi essa que está escrita na forma mais simples. E se x mais 2y é igual a 3, x pode ser escrito como 3 menos 2y. Ou seja, o sistema linear possui infinitas soluções. E tomando y igual a k, o x é dado por 3 menos 2k, e nós podemos escrever o aspecto de todas as soluções. Já que o sistema possui infinitas soluções, eu não consigo listar todas elas, mas eu sei falar qual é o aspecto delas. No caso, as soluções vão ser pares ordenados dessa forma aqui, onde o x é 3 menos 2y e o y é o que eu chamei aqui de k, onde k é qualquer número real. Ou seja, qualquer número k que você escolha, esse par ordenado sempre vai ser solução desse sistema. Agora, para exemplificar o método da substituição, vamos considerar esse sistema aqui. Então, o primeiro passo é escolher uma das duas igualdades e isolar uma das variáveis. No nosso caso, eu estou selecionando essa primeira igualdade e vou isolar o valor de x, ou seja, esse y está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Depois de isolar uma das duas variáveis, eu vou substituir na outra igualdade o valor da variável que eu isolei. No caso aqui, eu vou substituir no lugar desse x aqui o valor de 6 menos y. Então, pela segunda igualdade, nós temos que 6 menos y, que é o x, menos y igual a 4. Aqui nós temos menos y, menos 2y. O 6 aqui eu conservei, que é igual a 4. O 6 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, menos 2y é igual a 4 menos 6, que é menos 2. Vamos multiplicar essa igualdade por menos 1. Nós obtemos 2y igual a 2. O 2 está multiplicando, vou passar dividindo. Ou seja, y vale 1. Se y vale 1, eu volto nessa expressão aqui e determino o valor do x. Então, x é dado como 6 menos 1, que vale 5. Portanto, a solução do sistema é o par ordenado 5, 1. Segundo exemplo, aqui nós vamos utilizar a mesma ideia. No caso, eu vou selecionar essa primeira igualdade e vou isolar o valor do y. Passando aqui o menos y para o outro lado mais y, e esse menos 2 está negativo, vou passar positivo. Ou seja, y é igual a 3x mais 2. Ou seja, 3x mais 2 é igual a y.
E eu vou substituir esse valor de y na segunda igualdade. Logo, 2x menos o valor do y, que no caso é 3x mais 2, é igual a menos 4. É importante aqui a gente colocar o parêntese, pois aqui é menos y, então é menos todo o y. Se você não colocar o parêntese, o menos ficaria somente para o 3x, né, e não seria igual ao menos y. Então é importante escrever esse parêntese. Quando tem um menos antes do parêntese, nós trocamos o sinal aqui de todo mundo que está dentro do parêntese. Então, a nova igualdade vai ser 2x menos 3x menos 2, que é igual a menos 4. 2x menos 3x é menos x. O menos 2 passa para o outro lado, mais 2. Menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Multiplico os dois lados por menos 1. Obtenho que x vale 2. E se x vale 2, eu volto e substituo aqui para determinar o valor do y. Então, y vai ser igual a 3x mais 2, como x vale 2, 6 mais 2 é igual a 8. Portanto, a solução do sistema é o par ordenado 2, 8. Exemplo. Agora vamos considerar esse outro sistema. Pela primeira equação, nós vamos isolar aqui o valor do y. Então, aqui nós temos menos y, passa para o outro lado mais y. E o 6 está positivo, passa para esse lado negativo. Então, nós vamos obter que 2x menos 6 é igual a y. Substituindo esse valor na segunda igualdade, nós vamos obter o seguinte. 4x menos 2y é igual a 10. No lugar do y, eu vou colocar o 2x menos 6. Então, aqui nós temos o menos 2 vezes esse parêntese. Então, ficaria menos 4x mais 12. 4x menos 4x é 0. 0 mais 12 é 12. Então, nós obtemos que 12 é igual a 10. E isso é uma contradição, pois nós sabemos que o 12 é diferente de 10. Isso significa que o sistema não possui solução. Note que dividindo a segunda igualdade por 2, dividindo essa igualdade aqui por 2, nós vamos obter a igualdade 2x menos y igual a 5, e não existe valor de x e de y, de forma que essa conta dê 5, que é justamente pegando essa igualdade e dividindo por 2, e essa mesma conta aqui, ó, dê igual a 6. Né? Então, por isso que esse sistema não vai possuir solução. Né? Então, vocês estão vendo que um sistema de equações pode ter uma única solução, infinitas soluções ou também nenhuma solução. Agora vamos fazer alguns exercícios de aplicações. O primeiro deles, 2 produtos químicos P e Q são usados em laboratório. Cada 1 grama do produto P custa 3 centavos e cada 1 grama do produto Q custa 5 centavos. Sendo 100 gramas de uma mistura dos 2 produtos custam. Se 100 gramas de uma mistura dos 2 produtos custam R$ 3,60, determine a quantidade do produto P nessa mistura. Então, como nós não sabemos a quantidade em gramas dos produtos P e Q, nós vamos chamar elas, respectivamente, de P e Q. Logo, como essa mistura possui 100 gramas no total, então a quantidade do produto P mais a quantidade do produto Q é igual a 100. Então, nós obtemos essa primeira informação aqui. Além disso, essa mistura custa R$ 3,60, ou seja, 0,03 vezes P mais 0,05 vezes Q é igual a 3,60. Para não precisar trabalhar com número decimal, eu vou multiplicar
essa igualdade toda por 100, então eu vou obter 3p mais 5q é igual a 360. Sendo assim, eu obtive um sistema linear. Agora é só resolver esse sistema. Então, vou multiplicar essa primeira igualdade aqui por menos 5. Então, nós vamos obter menos 5p menos 5q igual a menos 500. Agora, eu vou somar essas duas igualdades. Menos 5p mais 3p menos 2p menos 5q mais 5q é 0. Menos 500 mais 360 é menos 140. Multiplicando essa igualdade por menos 1, nós obtemos 2p igual a 140. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, p é igual a 140 dividido por 2. Isso significa que p é igual a 70. E este valor aqui é justamente a resposta da questão. Outro exemplo, meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. O triplo da minha idade somado ao dobro da idade dele dá 100. Quais são nossas idades? Então, vou chamar de x a minha idade e vou chamar de y a idade do meu irmão. Eu sei que meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Isso significa que a idade do meu irmão é a minha idade mais 5. E além disso, o triplo da minha idade, 3x, somado ao dobro da idade dele, mais 2y, é igual a 100. Sendo assim, nós obtemos esse sistema linear. Nesse caso aqui, esse y está positivo, passei para esse lado negativo, e o 5 está positivo, passei para o outro lado negativo. Multipliquei essa primeira igualdade por 2. 2x menos 2y é igual a menos 10. Somei aqui as duas igualdades. 2x mais 3x, 5x. Menos 2y mais 2y é 0. Menos 10 mais 100 é 90. O 5 está multiplicando o x, passo dividindo. 90 dividido por 5 é igual a 18. E se x é igual a 18, eu voltei nessa primeira aqui e substituí o x pelo 18. Obtendo 18 menos y é igual a menos 5. Esse y está negativo, passei para o outro lado positivo. E o 5 aqui está negativo, passei para o outro lado positivo. E assim, nós obtemos que 18 mais 5 é igual a y, portanto, y é igual a 23. Logo, a minha idade é o valor de x, que vale 18, e a idade do meu irmão é igual a 23. E com isso, nós finalizamos a aula sobre sistemas de equações.